Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês. Que a paz do Senhor e a graça esteja sobre cada um dos queridos, sobre vossa família. Que Deus sustente, que o Senhor os fortaleça. Ainda temos uma caminhada um pouquinho longa para estarmos a usar este meio a fim de poder chegar até os irmãos. Vocês, irmãos, sabem, mas ainda temos esse mês todo para ficarmos separados, pelo menos no contexto de estarmos juntos no mesmo espaço, lá no prédio da igreja. Mas eu creio que Deus está fazendo a obra. Eu creio, amados, que Deus está a fazer uma grande obra em nossas vidas. Ainda que não vejamos, porque é pela fé. Mas como o Senhor Jesus disse para aquele homem no tanque, lá onde as pessoas iam, ficavam os pavilhões cheios de pessoas, pois dizia, é uma lenda que quando a água era movida, o primeiro que mergulhasse ali, naquele tanque de Betesda, ele seria curado. Não é? Não sabemos até que ponto de fato isso funcionava, mas o certo é que havia um homem ali que foi alcançado pela graça de Deus, por Jesus que chegou a ele, perguntou: queres ser curado? E ele disse: Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me jogue na água. Aquele homem pensava, ou pensou naquele momento, que Jesus seria alguém que diria assim: olha, eu vou te jogar na água. Mas Jesus disse: não, pegue tua maca, pegue tua cama, levante, ande. E por causa disso ele foi questionado mais à frente, pois essa cura aconteceu no dia de sábado pelos líderes judeus. Mas ele disse uma palavra fundamental. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Querido, Deus está a trabalhar na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Ainda que não vejamos as folhas espiritualmente falando, a balançar, mas o ar está aí. Ele não está em movimento, mas ele está aí. Assim é Deus. Deus está a agir. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Hoje eu vou finalizar essa analogia dessa batalha espiritual entre Davi e Golias, onde eu falo das pedras, dando o significado espiritual que nós precisamos tomar em nossas vidas nesta batalha, tá bem? Mas antes eu quero orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, dê graça e no nome do Senhor, mais uma vez, a mim, aos irmãos, a cada pessoa, Deus, que terá acesso a esta mensagem, que o Senhor possa usar para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Como eu sempre faço, dê uma boa noite para alguém que está ao seu lado, depois indique para alguém. Você recebeu o link desta mensagem para assistir na quarta-feira às 8 da noite. Passe para alguém que você acredita que vai ser edificado por esta mensagem. Confie em Deus. Não é o pregador, é Deus, tá bem? Então vamos lá. Nós já falamos nessa analogia, que estou a fazer sobre essa batalha, Davi e Golias. Nós falamos aqui sobre algumas pedras, 5 das quais Davi foi pegar para esta batalha. Ele entendia que se Deus tivesse que dar a vitória a ele, daria da forma que ele sabia trabalhar, que ele sabia batalhar. Ele era bom na questão de pedra e lançar pedras com a sua funda. Então, quando foi decidido de fato que ele iria enfrentar o gigante, ele desceu o rio, ele pegou as 5 pedras, e eu quero ler aqui os versículos 48 até o 54, aliás, 48 até o 50, que diz assim, amados: e aconteceu que,
Quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. E o 50 diz: assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Glória a Deus, glória a Deus. Já falei sobre as 4 pedras, eu falei sobre termo em nossa batalha espiritual, a pedra do agir de Deus, a confiança, a fé do agir de Deus, daquilo que Deus já fez por nós, que Deus fez no passado, a história que Deus registrou do Velho Testamento, daquilo que já se passou, é para mostrar esse agir do que Deus fez, que ele pode fazer. Davi tinha essa convicção quando ele diz que o inimigo poderia ser diferente, mas o mesmo Deus que havia dado a ele vitória sobre urso, sobre leão, também o daria nesta batalha. Ele traz esse Deus para a sua realidade atual. A segunda pedra que eu falei foi a pedra da oração. Eu disse que a oração ela é a força motriz da igreja, que infelizmente poucos, diante da quantidade de cristãos, fazem uso dela com eficácia. Gastar tempo, entrar no quarto de oração, fechar a porta, como disse o Senhor Jesus Cristo, e ali em secreto orar ao Senhor, que em secreto Ele responderá. Obviamente, está falando de um momento que você separa para Deus. Não é especificamente este tipo de oração. Aqui, a terceira pedra que eu falei foi a da prioridade. Dar prioridade a Deus acima de todas as coisas. Precisamos aprender a dar prioridades ao Senhor, acima de tudo. Quando há 2 questões em conflito, e uma delas pode se abrir mão, tem que colocar Deus à frente. Obviamente, há situações que não é possível, mas há pessoas que, em decorrência de um bom tempo, dá prioridade a ir para um lugar, para um passeio, algo parecido, que pode talvez esperar a estar na igreja, a participar de uma santa ceia, a buscar Deus. A prioridade sempre é aquilo que mais agrada o coração. Enquanto não der prioridade a Deus, ficaremos aquém de ver os grandes milagres de Deus, por assim dizer, os grandes feitos de Deus em nossas vidas. As pessoas que já viram grandes feitos de Deus em suas vidas foram pessoas que priorizavam Deus, sobre tudo, com exceção daquelas que não tem como, e você sabe muito bem. Quando Davi chegou lá no campo de batalha, ele não foi para participar de batalha, ele foi para ver como estavam seus irmãos, foi levar provisão para eles, até para o comandante, que o seu pai enviou, né? Mas quando ele percebeu o que estava a acontecer, aquela batalha tornou-se prioridade na sua vida. Resolver aquele problema, encarar aquele gigante, se tornou uma prioridade. E ele deixou tudo de lado para se concentrar naquilo que para ele passou a ser algo essencial para ser resolvido. Então, dê prioridade. A quarta pedra, eu falei a semana passada, na quarta, foi a da decisão. Ao tornar a prioridade, tomou uma decisão. Ele não ficou olhando para o gigante. Como nós lemos nos textos, que aquele gigante durante 40 dias afrontou Israel, dizendo: dá-me um duelista, alguém que possa duelar comigo, e o vencedor então representa o exército, é o exército vencedor. Ninguém apareceu, ninguém decidiu, ninguém teve coragem. Davi tomou uma decisão: eu vou lutar. Claro que ele foi confiando no Deus que faz todas as coisas. Então desceu ao rio, pegou as pedras. E hoje
eu chego à quinta pedra. E diz que quando o duelo aconteceu, Davi saiu das fileiras israelitas, correu em direção a Golias, botou a mão no alforje, pegou uma pedra e lançou com a sua funda, e foi no alvo. A pedra acertou em cheio na testa de Golias, que caiu desacordado. Ele foi totalmente, desabou, vamos dizer assim, no chão. Foi muito rápido. Talvez essa batalha tenha sido decidida em fração de segundos. E é bem provável que não tenha levado 1 minuto entre o sair da fileira, correndo de encontro ao gigante, o gigante também vindo de encontro a Davi. Foi muito rápido. Essa batalha aconteceu rapidamente, a vitória. Irmãos, seria muito bom que nós pudéssemos ter vitórias assim. Seria muito bom que com uma oração se resolvesse o problema. Se as coisas fossem para o seu lugar, o céu se abrisse e tantas outras circunstâncias. Seria muito bom que em um culto, em um momento de campanha, ou coisas dessa natureza, que todos estamos bem acostumados a isso, se resolvesse a situação. Mas nem sempre é assim. Há batalhas que podem acontecer rapidamente, essa definição. Mas há batalhas que demoram, e demoram muito. A batalha da vida, a batalha espiritual, nem sempre se decide com uma pedra. Davi não precisou usar as 5, mas ele tinha lá as 5. Com uma ele derrubou. Bastou apenas uma. Mas a batalha nossa do dia a dia, essa batalha espiritual, nem sempre acontece dessa forma. É necessário haver a questão desta quinta pedra, que eu chamo a pedra da perseverança. Se não tivermos perseverança na nossa vida como um todo, dificilmente vamos alcançar alguns objetivos importantes na nossa vida. Os objetivos importantes têm um preço, têm valor. Se alguém quer se formar no curso técnico, é um preço. Se alguém quer alcançar o nível superior, é outro. Se alguém sonha dar aula nas faculdades mais famosas do mundo, o preço é outro. Ele precisa fazer pós, precisa fazer mestrado, enfim, doutorado, e assim ele vai indo. O preço é outro. As coisas importantes, as coisas relevantes, elas não acontecem da noite para o dia. Na vida espiritual é assim. Quem dera que nossas batalhas fossem decididas, como às vezes nós vemos algumas ofertas a dizer que em 1 semana isso vai ser resolvido. Deus pode fazer isso? Pode, Ele é o Senhor. Mas normalmente não funciona dessa maneira. É preciso haver perseverança. Perseverança. Se você quer construir uma casa com apenas um quarto, algo bem simples, vai ser um preço. Mas quer construir uma casa maior ou um edifício, o preço também é outro. É dessa forma que é a vida cristã. Sem a perseverança em alcançar as coisas relevantes de acordo com a vontade de Deus, não vamos muito longe. Portanto, é necessário haver perseverança. Davi resolveu essa questão muito rapidamente. Esta batalha, quando de fato ela aconteceu, não durou nem 1 minuto, penso eu, um de correndo contra o outro. Mas a batalha da nossa vida, às vezes dura 1 semana, dura 1 mês, dura 1 ano. Mas uma coisa é certa, amados. Por mais que venha demorar, por mais que a gente possa falar, meu Deus, quando verei os resultados deste investimento, o resultado desta perseverança,
resultado da fé, da confiança, por mais que ele possa demorar, uma coisa é certa: se houver perseverança, estiver dentro do propósito de Deus e com a ajuda de Deus, então a gente consegue chegar lá. Você, quem persevera dentro destes princípios, com a bênção de Deus, vencerá. Não importa o tempo. A batalha de Josué, aquela na qual ele ora para que haja luz, além do tempo normal, durou o dia todo. Outras batalhas ele venceu em pouco tempo. A questão é que, com fé em Deus, perseverança, e acima de tudo, tendo um propósito que honre a Deus, não importa o tempo, você vencerá. Deus com você, você vencerá. Mas é preciso perseverança, sem a qual não conseguiremos ver. Se não tivermos paciência, se não tivermos este compromisso de não achar, olha, está demorando demais, e desistir, mas perseverar, a gente vai alcançar objetivos com a graça e a bênção de Deus. Eu quero falar de uma mulher que a sua batalha durou 12 anos nessa meditação. Ela está no Novo Testamento. É a mulher enferma, né? No livro de Marcos. Você chega lá ao capítulo 5, se desejar abrir sua Bíblia, ou apenas ouça a leitura. Essa mulher, a batalha dela, como eu disse, a Bíblia faz questão de dizer que ela sofreu durante 12 anos de uma hemorragia. E o interessante é que esta mulher, ela nunca perdeu a esperança de ser curada. Durante esses 12 anos em que ela batalhou para ser curada, diz o texto sagrado de Marcos, do capítulo 5, a partir do versículo 24, que ela gastou tudo quanto ela tinha. Isso quer dizer que ela tinha recursos, indo a vários médicos, sem, contudo, encontrar solução para o seu dilema, para o seu problema. A cada médico que ela procurava, e certamente era prescrito para ela um tratamento. Ela então se submetia fielmente àquelas prescrições médicas, mas ela não via resultado. Ela não desistia. Ela voltava a um outro médico, novamente, assim sucessivamente. Essa mulher é interessante. Ela tem algumas lições para nós maravilhosas, amados. Porque ela não desanimava. Ela continuava, um ponto importante aqui, que ela continuava a crer em pessoas. Ela não dizia assim, olha, a medicina não serve para nada, os médicos não servem para nada. Ela não falava isso. Ela não entrava por este caminho, até porque se entrasse também estaria agindo de uma forma sem sabedoria, porque não é verdade. O homem tem seus limites, mas não quer dizer que não tenha valor ou capacidade. Obviamente que não. Claro que o homem tem, mas ele tem seus limites, como eu já disse. Ela não dizia, não, alguém falava, olha, vá naquele fulano, vá naquele outro médico e tal. Ela não dizia assim, olha, não dá, eu não acredito mais, eu desisto. Não. A vontade dela de ver a sua bênção, a sua cura, fazia com que ela acreditasse cada vez mais. E ela ia lá. Até que finalmente ela ouviu falar do médico dos médicos. É provável que ela não conhecia Jesus, porque o texto diz que ela ouviu falar. Ouviu falar do quê? Ela ouviu falar das maravilhas do Senhor, das curas, dos milagres. Não deixou de crer na igreja por causa de Jesus, por causa de mau testemunho de homens, de pessoas que dizem cristãs, de fato, suas obras mostram que não. Ela não generalizava nada.
ela disse algo: eu vou até esse Senhor, eu vou tocar nele, e ao tocar nele ficarei curada. Você sabe o que eu aprendo aqui também, amados? É que as lutas delas, em vez de torná-la uma pessoa amargurada, ao contrário, lhe motivava mais a lutar e a crer. A pessoa dizia assim: eu saí da igreja por causa das lutas. Eu abandonei isso por causa das dificuldades. Olha, amados, se eu olhar para a Bíblia, não há base para isso. Senão essa mulher se encaixava nesse perfil. Cada vez mais ela ganhava mais força. Enfraquecia no seu corpo, mas ela ganhava mais força no seu íntimo, na sua fé, para continuar a lutar, para ter uma vida normal. Então, ao ouvir falar de Jesus, ela disse: vou tocar no Senhor e serei curada. E assim ela fez. Ela saiu de onde estava, ela foi até onde estava o Senhor e chegou lá, diz o texto, que ela tocou no Senhor. Ela tocou no Senhor. E diz que tendo tocado, porque ela ouviu a fama de Jesus, falavam das maravilhas do Senhor. Ela então vem ao tocar no Senhor, ao vencer as dificuldades, ao vencer as multidões, ao vencer a sua própria fraqueza, ao tocar nele, diz que ela ficou curada, que ela sentiu logo que a hemorragia estancou. E diz que ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Glória a Deus. Amados, o que o homem não pode, que a medicina não pode, porque já tem, como eu disse, os limites, sem dizer que não tenha, obviamente, né, não seja a bênção de Deus, pois Deus deu sabedoria e capacita o homem, mas nós sabemos que o homem tem, de fato, limites, mas nós aprendemos aqui que Deus pode todas as coisas. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Sem que o Senhor soubesse, sem que ela tivesse sentada com ele, contado a sua história, ela tocou em Jesus. E ao tocar, imediatamente, sentiu estar curada da sua hemorragia, do seu flagelo. O que é impossível ao homem, é possível para Deus. Quando o anjo, na entrevista com a Maria, não é, ao anunciar que elas foram escolhidas pelo Senhor, e ela então pergunta para ser a mãe do Salvador, e ele então pergunta: mas de que maneira isso vai acontecer? O anjo fala do envolvimento do Espírito Santo, mas ele diz uma palavra. Em Lucas 1,37, pois ele diz que para o Senhor, ele dá o exemplo de Isabel, que já estava grávida da sua velhice, e era estéril. E diz que para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Quando os limites humanos terminam, de Deus continua por toda a eternidade. Ela tocou no Senhor. Não foi nem o Senhor que tocou nela, ela que tocou no Senhor. E o Senhor disse que dele saiu virtude, poder, graça, poder curador. Ele então quer saber quem tocou nele, e ali há um diálogo onde ela conta a sua história. E depois de o Senhor ouvir calmamente, mansamente, pacientemente a história dela, ele diz para ela que: filha, você foi salva aqui na leitura da NAA, porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Glória a Deus. Queridos, batalha de 12 anos foi resolvido.
no toque em Jesus. A batalha desta mulher durou 12 anos. Agora imagine se ao ouvir falar sobre Jesus já dissesse: eu não acredito mais. Eu já fui em tantos lugares buscar minha cura e só volto decepcionado e só piora, porque o texto é claro, piorava cada dia mais. Não foi essa a decisão. Amados, entenda algo. A última palavra é a de Deus. É de Deus. Não é minha. Não é de ninguém. Não é do profeta. A última palavra é de Deus. Mas você precisa crer. E você precisa tomar essa pedra da perseverança. Quando Davi pegou 5, isso me ensina, amados, que Davi, ao pegar 5 pedras, ele não tinha certeza de quantas precisaria para terminar a sua tarefa, para encarar o gigante. Ele não tinha certeza. Então ele diz: eu posso usar 1, posso usar 2, posso usar até as 5. Nós não sabemos quanto tempo Deus vai agir, vai operar, quando, como, onde, de que maneira. Mas eu aprendo aqui com ele, que ele se preparou para usar as 5 se necessárias. Irmão, não cria a ilusão daquele que diz: olha, amanhã Deus já resolveu. Se for da palavra de Deus, vai se cumprir amanhã. Mas se não cumpriu amanhã, porque não foi uma palavra de Deus, não quer dizer que eu não vou fazer. Quer dizer que naquele prazo que disseram, não foi o que Deus disse. É necessário nós tomarmos essa pedra da perseverança. Portanto, ao tomar 5, ele se prepara para usar quantas fossem necessárias. Usou só 1, mas não teria nada demais se tivesse que usar as 5. Ele então nos ensina: precisamos ser perseverantes. Precisamos desistir da batalha. Não podemos fugir. Ainda que o homem tenha seus limites, e tem todos nós, Deus é ilimitado, é o Deus do impossível. Portanto, eu finalizo essa mensagem das 5 pedras com esta pedra da perseverança. Persevere, creia em Deus. Não fique desiludido porque o homem, por exemplo, talvez não sejam dignos de ser seguidos. Olhe para Deus. Ele é perfeito e Ele não falha. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a você. No nome de Cristo Jesus. Que Deus seja gracioso para com a sua vida, para cada um de nós. Oremos, amados, no nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essas mensagens, aplicações, com a Tua graça, Senhor, mas o que importa é que Tu possas direcionar o coração de cada pessoa para permanecer firme diante de Ti, para confiar em Ti, para perseverar, para agir, Senhor, porque, ó Deus, quantas pessoas já têm perdido a sua confiança e a sua fé, diante do mundo se torna cada vez mais hostil, Senhor, e mais cheio de problemas que parecem, Senhor, que não há solução. Mas Tu continuas sendo Deus. Davi, ao encarar, ao partir para aceitar enfrentar o gigante, ele disse claramente: é Deus, eu vou contra Ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, ó Pai, que em nome de Jesus, pessoas sejam reanimadas na sua confiança, na sua perseverança, pois se perseverar, se for da Tua vontade, certamente milagres vão acontecer. Deus, eu abençoo cada irmão, cada irmã, e faço isso em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, uma boa noite a todos, até a próxima, no nome do Senhor.